dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projeto de jogos digitais 1. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos nos aprofundar nas strings lá do Python, certo? Lembrando, o que era uma string mesmo? A string é um texto, uma sequência de caracteres. Né? O que era um caractere, professor? Caractere é qualquer coisa que você consiga digitar com o vosso teclado, certo? Uma letra é um caractere, um número é um caractere, um símbolo é um caractere, espaço, emoji, são todos caracteres, tá? Bora lá então. Como que nós podemos criar uma string, declarar uma string no Python? Existem duas formas possíveis. Existem três, na verdade, tá? A primeira forma é com uma aspas simples, a segunda é delimitando com aspas duplas. Qual que é a diferença? Para o Python, nenhuma. É tudo string, certo? Você delimitou, se você abriu e fechou com aspas simples ou com aspas duplas, para ele é a mesmíssima coisa. Obviamente, você iniciou com aspas simples, fecha com aspas simples. Não vá abrir com aspas simples e fechar com aspas duplas. Isso é conversa de louco. Tá? Professor, mas eu tenho aspas no meio da minha string. Como é que a gente faz? Vamos abrir o Visual Studio e vamos dar uma olhada. Creio que foi exatamente esse que nós paramos na última aula. Você mesmo. Deixa eu criar uma pasta nova. Vamos criar um arquivo novo. Eu vou mandar para vocês o link também, para vocês terem acesso ao conteúdo, o conteúdo do meu projeto. Pessoal, uma informação, tá? Outra turma me falou, mas eu quero confirmar com vocês. Os arquivos que vocês criam aí no laboratório, certo? Eles ficam de uma aula para outra ou não, certo? Eu criei a pasta do projeto, certo? E daí no outro dia, quando você vai na mesma máquina, não está lá. Não? Beleza. Perfeito. Eu já conversei com a coordenadora aqui e ela já passou isso para a sede e vai um técnico da sede para resolver isso. Tá? A gente precisa desses arquivos. Para ver isso e para ver a questão dos laboratórios também, tá? Se for em um perfil criado, tá, beleza, Vitor. Vai um técnico da sede aí para resolver esse negócio. Mas muito bem, voltando. Qual que é a situação que nós nos encontramos? Imaginemos que nós tenhamos, mais um zoom, um texto. Esse texto tem aspas no meio dele. E eu quero colocar aspas duplas aqui. Repare que ele já está reclamando, certo? Ele já está destacando em vermelho para mim. Por quê? O que está acontecendo aqui? O que o Python entende que está ocorrendo? Ele entende que eu tenho uma string aqui, tem alguma coisa que ele não sabe o que é, esse aspas, e eu tenho uma segunda string. Se eu mandar rodar, obviamente, vai dar erro, certo? Ele não entende o que é esse aspas no meio. Boa, Vitor. É uma possibilidade, certo? Putz, tenho aspas duplas no meio do meu texto? Delimita com aspas simples. Perfeito, cara. Agora o Python entende. Se eu der um print... Repare que funciona. Mas tem aspas simples nele. Então, faça o contrário, use aspas duplas. Cadê? Simples assim, né? Beleza. Mas, professor, eu me odeio. Eu tenho os dois tipos de aspas. Eu tenho aspas simples e duplas na mesma string. E agora?
E aí, seu Vitor, o que a gente poderia fazer? Essa complica um pouco mais, certo? Ali o outro era mais tranquilo, só usar o outro tipo. Nós podemos utilizar aqui, pessoal, um cara chamado os caracteres de escape, tá? Como é que nós criamos um caractere de escape? Nós criamos um caractere de escape utilizando da barra invertida. Repare, barra invertida, aspas duplas, esses dois caracteres, a barra invertida, aspas duplas, ficam numa cor diferente, fica num dourado, né? A mesma coisa, esta outra aqui fica numa cor diferente. O que eu quero dizer com esta barra invertida, aspas duplas, esse caractere de escape? Eu estou dizendo para o Python, olha, esta aspas duplas aqui não é para delimitar a string, certo? Não é para você abrir ou terminar a string aqui. Esta aspas duplas faz parte da string, é um caractere da string, tá? E quando eu mando rodar, repare, funciona, certo? Esse texto tem aspas no meio dele, com aspas simples e aspas duplas, certo? Tem lógica isso aqui para vocês, pessoal? Faz sentido? Ah, professor, aonde que está a barra invertida no meu teclado? Eu só conheço a barra para frente e a barra para trás. Vamos dar uma olhada. Pam, 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 pam. Pode ser você. Perfeito, Vitor. Boa. No nosso teclado, pessoal, à esquerda da tecla Z, certo? Entre Shift e Z, nós temos aqui a barra invertida. Vocês podem utilizar. Existem ainda outros caracteres de escape, certo? Eu poderia fazer barra invertida, aspas simples, barra invertida, barra, barra. O mais utilizado é um cara chamado barra invertida N. O que faz a barra invertida N? Barra invertida N faz uma quebra de linha. Como assim uma quebra de linha? Vamos rodar esse código. Repare que a minha string está em 2 linhas agora. Aonde eu tinha barra invertida N, ele basicamente deu um enter, certo? Ele quebrou a linha, foi para a próxima linha, certo? A barra invertida N é removida, obviamente, e troca, então, para essa quebra de linha. A mesma coisa aqui, a barra invertida, aspas duplas, né? Nesse caso, a barra invertida é removida na hora que eu dou o print, na hora de exibir. Perfeito? Existem outros. Existe, por exemplo, barra invertida T dá um tab, um tabular, né? E existem outros mais ainda. Esse tab aqui, essa quantidade de espaços, né? Esse material, pessoal, ele tá já no sala de aula, certo? Vocês podem dar uma olhada lá. E aqui eu coloquei o link para a documentação oficial, onde mostra as outras barras invertidas, o que nós temos, certo? Tem um monte de coisas aqui. Um cara mais útil é a quebra de linha apenas. Muito bem. E existe ainda uma terceira forma de declarar uma string, que é utilizando da chamada aspas triplas. Repare, não existe aspas triplas no nosso teclado, tá? Aspas triplas são, na verdade, 3 aspas duplas, tá? Mas a gente convenciona chamar de aspas triplas. Qual que é a diferença de criar com aspas triplas? Que eu consigo criar uma string que se estenda por várias linhas sem utilizar a barra invertida N. Só de dar um enter, ele já entende que eu estou dando uma quebra de linha no texto, não no código, tá? Por exemplo, tenho aqui uma variável mensagem que eu vou fazer com aspas triplas. Este texto
está em várias linhas. E repare que o Visual Studio é legal comigo, ele mostra tudo numa cor só. Por quê? Ele entende que esta string está em várias linhas. Tá? Quando eu dou um print em mensagem, você repare também que o meu texto está, então, em várias linhas. Extremamente útil, certo? Bastante utilizado. É utilizado também para fazer comentários de múltiplas linhas, certo? Em vez de colocar a cerquilha na frente de tudo, você pode utilizar desse cara também para comentar código. Se você olhar nos exercícios, não o que está no sala de aula, mas a pasta de exercício que eu passei para vocês, você vai ver que os enunciados eu fiz com aspas triplas, certo? É uma string que eu não coloquei em nenhuma variável e vai funcionar como um comentário. Até aqui, galera. Tem lógica que foi passado? Não tem, mais ou menos? O que vocês me contam? Perfeito. Deixa eu só reiniciar esse cara aqui para atualizar. Muito bem. Não temos dúvidas, vamos em frente. É possível fazer ainda a concatenação de strings, a união de strings, certo? Deixa eu ver uma coisa. Tá, eu não passei isso para vocês ainda, né? Eu tenho tantas turmas que eu tava ficando meio louco, mas não, né? Muito bem. É possível ainda concatenar strings, ou seja, unir duas ou mais strings em uma string só. Por exemplo, tenho aqui 3 variáveis, cada uma recebendo uma string, certo? Está espaço, chovendo, espaço hoje. E eu quero juntar numa mensagem final só. Eu posso concatenar essas diferentes strings, então, com o operador de adição. E o resultado final é uma string apenas. Repare que, quando eu utilizo esse operador de adição, ele não adiciona espaços para mim entre as strings. Se eu quiser os espaços, eu mesmo tenho que adicionar, certo? Ou adiciono numa string, ou concateno com uma string que é um espaço, certo? E daí o resultado final vai ter o meu espaço. É possível ainda repetir uma string um número de vezes, tá? Para isso, nós utilizamos o operador de multiplicação com um número. Como nesse exemplo aqui, o que nós temos? Eu tenho um separador, certo? Que é um hífen. Tenho uma mensagem que é um relatório. E eu vou ter uma mensagem final. Eu estou pegando esse separador e estou repetindo ele 5 vezes. Estou concatenando com a mensagem. Estou concatenando com o separador novamente repetido 5 vezes. E repare aqui, né? Tá 5 hífens, o nosso relatório, 5 hífens. Repetir a string, então. Eu tenho aqui, vamos dar um print numa string Batman multiplicados por 3. Né? Multiplicado entre aspas, né? Repetido 3 vezes. Resultado, Batman, Batman, Batman. Né? Não temos grandes segredos aqui. Vamos em frente. Eu consigo ainda concatenar com variáveis de outros tipos, certo? Desde que eu converta estes outros tipos para string. Por exemplo, aqui na linha 3, certo? Esta mensagem. Eu tenho uma string, estou concatenando com esta variável que tem uma string, com idade. Idade aqui é um inteiro, certo? Para eu poder concatenar, eu vou converter este inteiro para uma string. Esta função str. E daí eu concateno com uma string e concateno com uma string. O resultado final é uma string só. Isso é possível também, tá?
Dito isso, pessoal, se nós não temos nenhuma dúvida, e se vocês têm dúvidas, me falem, nós vamos para o nosso próximo assunto, que é a ideia de formatação de strings. Como assim formatar uma string? Reparem aqui na linha 3 que eu tenho uma string apenas. Eu abro e fecho string. Eu abro e fecho aspas uma vez só. Tá? A ideia de formatar é colocar o valor de uma variável no meio da string. Certo? E existem 3 formas de fazer isso. Existe uma forma, a ideia da pedra, uma forma antiga e a forma moderna. Aqui nos slides eu mostro as 3 formas, tá? Mas eu não vou explicar as 3 formas. Por quê? A não ser que você caia num projeto muito antigo, e é por isso que eu coloquei aqui como referência para vocês, ele vai estar utilizando a forma moderna, certo? Ao longo do curso nós vamos utilizar somente a forma moderna. A forma mais antiga que tem é a formatação em estilo C, certo? Porque é similar ao sprintf lá da linguagem C. Esse cara aqui eu coloquei somente para referência de vocês. Putz, caiu num projeto mega antigo, o projeto está usando isso, certo? Então você vai bater o olho, opa, eu sei o que que é, não sei como que usa, mas sei o que que é. Já sei por onde pesquisar, já, né? Não vai ficar tão perdido. A forma antiga é utilizando o método format, nós vamos entender o que é um método daqui a pouco. A forma moderna é utilizando um cara chamado fstring. Como é que funciona um fstring? Vamos fazer este exemplo, inclusive. Vou comentar esse código. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável, vamos colocar o jogador, nome Vitória. Vamos ter aqui uma variável pontuação. Pontuação do jogador. 1, 2, 3, 4, pontos 5, 6, 7, 8 e 9. E eu tenho uma mensagem que eu quero mostrar, certo? Eu vou dizer, ó, o jogador de nome tal obteve a pontuação tal. Tá? Temos uma mensagem final que eu quero gerar. Cadê meu mouse? Aqui. Como é que nós criamos uma fstring? Antes de abrir aspas, nós colocamos um F minúsculo na frente das aspas. Por isso fstring. Certo? E vamos dizer aqui, eu tenho o jogador, o nome, 2 pontos. E aqui eu quero colocar o quê? O valor da variável jogador. Seja ele qual for. Como que nós colocamos? Nós abrimos chaves, certo? Chaves, esse cara que tem um rebusquinho no meio. Vamos colocar lá o nome da variável, jogador. Fecha chaves. Eu quero mostrar ainda a pontuação do jogador. Abre chaves, coloca o nome da variável, fecha chaves. E vamos dar um print nesta mensagem. O que ocorre? Repare. Onde eu tinha dentro de chaves jogador, foi substituído pelo valor da variável jogador. A mesma coisa com pontuação. Tudo isso aqui, na hora de exibir, foi substituído pelo valor da variável pontuação. Tá? Se acostumem com essa sintaxe, pessoal. Nós vamos utilizar e vamos utilizar bastante, vamos utilizar sempre. Vocês têm que pegar bem esse cara. Tá? Então, F minúsculo, abre aspas, e onde eu quero colocar o valor de uma variável, nós abrimos e fechamos chaves, e lá no meio, lá dentro, nós colocamos o nome da variável. Tem lógica isso aqui, pessoal? Faz sentido? Alguma dúvida? Tá claro? Não tá? O que vocês me contam?
Claríssimo. Perfeito. F-string é ridiculamente poderoso, certo? Além de eu colocar o valor de uma variável no meio da string, além de formatar ela, eu consigo fazer, por exemplo, arredondamento de valores na hora de exibir. Como assim, meu Deus do céu? Eu controlo a precisão e o arredondamento. Aqui nessa mensagem que estou exibindo, a pontuação está exibindo em 5 casas decimais, certo? Ah, mas 5 casas decimais é demais. Para o jogador, 2 casas decimais é o suficiente para ele entender. Como é que eu posso mostrar em 2 casas decimais, então, em vez de 5? Aqui na F-string, dentro das chaves, certo? Depois do nome da variável, eu posso colocar aqui 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero exibir, no caso 2, seguido de um F. Eu tenho pontuação, 2 pontos, ponto 2F. Quando eu rodo agora, repare, a pontuação ela é exibida em 2 casas decimais, ele arredondou para 2 casas decimais, 0,57 apenas. Ah, mas não era para ser 0,56? Porque depois ele arredondou, certo? É acima de 5, ele subiu o valor, então, desse cara. Não era mais 6, agora foi para 7. Tá? Arredondou para cima. Ah, mas eu não quero uma casa, não quero 2 casas decimais, eu quero uma casa decimal. Tudo bem. Ponto 1F. Tá lá. Ah, mas eu não quero casas decimais. Eu quero um valor inteiro. 0F. Ah, não. Tem que ser exibido em 7 casas decimais. Ponto 7F. Ele vai preencher o resto com 0. Tá? Detalhe. Eu estou exibindo com 2 casas decimais, mas o valor da variável continua como estava. Eu não alterei a variável. Eu alterei na hora de exibir, certo? O valor dessa variável. Não é isso que eu queria fazer. Vamos dar um print aqui em pontuação, então, para vocês verem. Repare, pontuação continua com o mesmo valor, somente na hora de exibir a string que foi formatado o número. F-string consegue fazer mais coisas ainda, consegue alinhar textos à esquerda, à direita, centralizar, consegue formatar datas, entre outras coisas, tá? Não vou mostrar porque é muito conteúdo, o que nos interessa, o mais utilizado é isto. Perfeito. Muito bem. Dito isto, pessoal, vamos alterar um exercício que nós fizemos anteriormente para utilizar desta F-string. Vamos ver o que nós temos, o que nós já fizemos. Por exemplo, este exercício 8. O que era o exercício 8 mesmo? Eu calculava, fazia o cálculo de salário, né? Eu pedia quantas horas a pessoa trabalhou no mês e quanto que a pessoa ganha por hora. Né? O salário no final do mês vai ser o quê? Vai ser a quantidade de horas multiplicado pelo valor da hora. Simples. Eu quero alterar este print aqui, certo? Eu não quero fazer com esta vírgula do print, eu quero fazer numa string só. Como é que vai ficar? Antes de abrir aspas, F minúsculo, salário no mês, abro e fecho chaves, e lá no meio eu vou colocar a minha variável, salário no caso. E vamos rodar. Ele trabalha 40 horas, ele ganha 40 por hora, 40 vezes 40, 1.600. Tá. Ah, professor, mas é dinheiro. O real, nós mostramos sempre com 2 casas decimais para os centavos. Ali está exibindo com uma só, tá feio. Tudo bem, vamos forçar a exibir sempre com 2 casas decimais.
Dentro, então, das chaves depois de salário, 2 pontos, ponto 2F. E vamos rodar de novo. 40, 40. Salário no mês, 1.600,00. Mostrou em 2 casas decimais para mim. Vamos colocar um valor aqui aleatório, só para a gente ver com... Aqui. 0,67. Tenho certeza que essa multiplicação gera mais casas decimais, mas eu arredondei para 2 casas apenas. Beleza isso aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém não entendeu a sintaxe? Alguém ficou meio que assim? O que vocês me contam? De buenas, não de buenas, mais ou menos. Como é que a gente tá? Vitor, Arthur, Isabelle. O que vocês me falam? Matheus. Só o salário que eu não entendi. Você não entendeu essa aqui na linha 12? É esse salário? Sim? Beleza. O que está ocorrendo aqui, certo? Nós temos essa string, certo? Salário no mês, 2 pontos, né? O símbolo aqui do real. E aonde está o salário, certo? Onde está aqui onde está aqui chaves, salário lá dentro, é onde eu quero exibir o valor da variável salário. Vamos dar um print na variável para a gente ver também. Opa, ganha 40, 40. Tá? O valor da variável é 1.600, certo? O que eu fiz aqui, então, nessa string, certo? Eu quero colocar nesta posição o valor da variável, seja qual for o valor dela, certo? Não sei quanto que a pessoa ganha de salário. Tá? Essa é a ideia da nossa aplicação, né? Fazer esse cálculo. Seja lá quanto ele ganhar, eu quero exibir esse valor nesta posição. Eu estou formatando a minha string, então. Tá? Como que eu faço essa formatação? Antes de abrir as aspas da string, coloco um F minúsculo. Aonde eu quero colocar o valor da variável, nesse caso, variável salário, eu abro chaves, coloco o nome da variável, fecho chaves. Quando eu rodo, repare, ele vai substituir todo este cara aqui, né, as chaves salário, por de fato o valor da variável salário. Foi o que ocorreu aqui. Tá? Da forma como está, Pedro. Tá tranquilo? Faz sentido? Sim? Legal. Só que tem um detalhe. Imagine que ele trabalha 45,67 horas, ele ganha 32,94. O salário dele, né, 1.504,3678. Só que tem um detalhe, né? No real, na nossa moeda, a gente só tem 2 casas decimais. Tá? E aqui está mostrando com 4. Só que eu não quero mostrar com 4. Eu quero que ele arredonde para 2 casas decimais. Tem como fazer isto? Tem. A F-string permite que eu faça isso. Certo? Na hora de exibir. Como que é a sintaxe?
dentro aqui das chaves, depois do nome da variável, eu vou colocar 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero exibir, nesse caso, 2 casas decimais, F. Se eu rodar esse cara, tá aqui. O valor que ele ganha é o mesmo, certo? Tá ali o cálculo, continua o mesmo o valor. Na hora de exibir, eu estou arredondando para 2 casas decimais o valor. E vai se exibir sempre com 2 casas decimais, não importa quanto que ele ganha. Tá? Ah, mas eu não quero exibir com 2 casas decimais, eu quero exibir com 3. Em vez de ponto 2F, ponto 3F, ou o que você quiser. Tranquilo? Tem lógica? Ficou claro, Pedro? Perfeito. Boa. Boa. Muito bem, galerinha. Dito isto, certo? Vamos dar uma olhada na nossa atividade avaliativa, nossa atividade que vale nota, certo? Temos uma outra atividade, nós temos uma atividade em uma matéria que nós temos, essa é a nossa segunda matéria, temos uma atividade aqui também, que também vale nota, certo? Deixa eu achar ela. Você, certo? Em análise de projetos de jogos digitais 1, temos aqui atividade prática avaliativa. Deixa eu copiar o link para vocês. Tá aí, deixa eu fixar. O que diz esta atividade? Boa, Arthur. Boa. Ela é similar à nossa outra atividade lá em programação de jogos digitais 1, certo? Aqui, para fazer um planejador de viagens, certo? O objetivo é criar um programa que calcula o custo de uma viagem de carro com base na distância, consumo do veículo e preço do combustível. Tá? O que a nossa calculadora tem que fazer? Nossa calculadora não, nosso planejador de viagens. Deixa eu até arrumar. É um planejador de viagem. E por que tem uma linha a mais aqui? Engraçado, não mostra. E deixa eu permitir que vocês editem esse cara também. Já está permitido, ótimo. Você tem que escrever um único programa Python que faça o seguinte. Você vai pedir o nome do viajante, você vai pedir o destino da viagem, ele vai até onde? Ele vai até Maringá. Você vai pedir a distância em quilômetros até o destino, certo? E eu quero que seja um número que aceite casas decimais, certo? Eu quero que ele peça o consumo do carro, ou seja, quantos quilômetros ele faz com 1 litro de combustível. E eu quero que você peça ainda o preço atual do litro do combustível. Tá? Repare, você vai pedir, então, 5 informações. Como é que eu peço algo para o usuário mesmo, via terminal? Temos uma função para isso, certo? Função input. Distância em quilômetros, consumo do carro e preço atual do combustível são todas informações numéricas. Você vai converter o retorno do teu input, então, para um tipo de dado numérico, para um float em todos esses casos. E o que eu quero que você faça com essas informações? Que você calcule a quantidade de litros de combustível necessários para a viagem de ida, certo? É a distância dividida pelo consumo do carro. Eu quero que você calcule o custo total da viagem de ida também, certo? É a quantidade de litros necessários que você acabou de calcular, multiplicado pelo preço do combustível.
E eu quero que você exiba ainda um plano de viagem conforme este exemplo, certo? Temos um plano de viagem, o nome do viajante, o nome do destino, a distância em quilômetros, o consumo do veículo em quilômetros por litro, a quantidade de litros necessários e, por fim, o custo da viagem. Tá? Esta atividade, pessoal, que vale nota no final desse trimestre, vocês têm que entregar ela até o dia 21. Se atente. Dia 21 é uma quinta. Nós temos aula somente na sexta, nessa matéria. Certo? Semana que vem Semana que vem nós vamos ter uma revisão e uma prova, tá? E como não tem aula na outra sexta, certo? O trimestre acaba na quinta, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, certo? Porque a gente não tem tempo hábil. A gente não tem aula na sexta para aplicar a recuperação, certo? Eu vou conversar aqui, talvez a gente faça no mesmo dia, mas eu acho que não, né? Não seria justo. Talvez colocar na outra semana somente. Vamos descobrir ainda como fazer isto, tá? Nesse tempo que nos resta, certo? A gente tem aí pouco mais de meia hora. Façam para mim essa atividade, comecem a fazer ela, tá? Você não precisa terminar ela, você pode entregar até o dia 21, então. Seria bom se você conseguisse terminar agora, melhor, já se livra disso, certo? O link, então, para essa atividade está no chat, certo? Quem já terminou, por favor, entre aqui no link do Live Share. Deixa eu compartilhar de volta. Se não está abrindo no Chrome, tente abrir no Firefox, porque eu sei que alguns alunos conseguiram abrir no Firefox. Vá na minha pasta em exercícios, aqui em 01, estrutura sequencial, e comece a fazer os exercícios dessa lista, certo? Pratique. Mande brasa aí. No mais, pessoal, comece então a resolver. E em caso de dúvidas, estou aqui vendo e ouvindo vocês, é só me chamar. Vamos à obra. Então, momento 5 entregues, galerinha. Tá? Nós temos 10 pessoas em sala, certo? Metade, então. Nós temos ainda 15 minutos, tá? Mais perto, quando faltar ali uns 3, 4 minutos, se você vê que você não vai conseguir terminar, faça um backup do que você conseguiu fazer até então, tá? Copie o que você fez e cole no teu Google Drive, por exemplo, um documento no Google Drive ou no e-mail, para você ter salvo, tá? Semana que vem vai ser uma revisão e uma prova na sexta, tá? Sobrando tempo, e geralmente sobra, vocês são rápidos, eu vou deixar um tempo para vocês praticarem, não todo o tempo, tá? Mas alguns minutos ali para vocês continuarem a trabalhar. Na outra semana, pessoal, nós temos 4 aulas, certo? Nós temos 2 de programação, nós temos... Mentira! Nós só temos 2 aulas, né? Porque sexta-feira nós não vamos ter. O que eu estou imaginando que nós vamos fazer? Nestas 2 aulas lá de programação, nós vamos ter as 2 recuperações, tá? A gente teve azar, né? A gente perdeu tempo, a gente perdeu muita aula por causa lá da semana da festa junina. Nós vamos perder a próxima sexta também, né? Não essa a próxima, por causa do encerramento. Então a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter 2
recuperações no mesmo dia. O bom é que o conteúdo é o mesmo, certo? A gente tem que fazer 2 apenas por uma questão burocrática. O conteúdo, né, não vai ter diferença. Para quem conseguir me mandar hoje, esse final de semana eu vou dar uma olhada no que vocês me mandaram e vou dar um feedback para vocês caso tenha alguma coisa errada, certo? Eu vou fazer isso via e-mail, então fiquem de olho. Se vocês mandaram até hoje e eu não comentei nada, é porque tá tudo certo, não se preocupem. 5 minutos, galerinha, certo? Veja aí para fazer backup, né? Log no teu Google Drive, cria um documento. Se você não acha que não vai conseguir mandar, guarde lá, tá? E faça em casa ou tente fazer num outro intervalo aí, no pior dos casos, semana que vem, mas não deixe para o último momento. Essa atividade vale 3 pontos na vossa nota, certo? 3 no total de 10. Aí que tá, Arthur. São atividades para matérias diferentes, tá? Nós temos uma matéria de programação de jogos digitais 1 e nós temos essa de análise de projetos de jogos digitais 1, tá? Cada atividade é para uma matéria. As notas são separadas. Muito bem, pessoal. Nossa aula, ela vai ficando por aqui, certo? Semana que vem, nós vamos ter uma revisão de uma prova, certo? A nossa única prova nesse trimestre, porque a gente começou na metade dele, no final dele. A revisão, pessoal, vai se dar através de um Kahoot, certo? Um Kahoot. E dúvidas pontuais que vocês tenham, nós vamos aprofundar, certo? Eu não vou fazer uma revisão de todo o conteúdo, né? Não vou passar por todos os slides explicando tudo de volta. Não temos tempo para isso, tá? Ah, professor, fiquei em dúvida em concatenação. Ah, professor, fiquei com dúvidas em F-string. Vamos ver assuntos pontuais quando surgirem as dúvidas lá, tá? No mais, ficamos por aqui, então. Nos vemos na próxima. Bom final de semana a todos. Até mais. Falou.